Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, o seu canal do direito. Uma alegria, uma grande satisfação ter você aqui conosco em mais uma aula especial aqui na TV Damásio no YouTube. E desta vez um tema da ordem do dia, um tema importantíssimo para você que quer se aprofundar aí no direito, notadamente, na verdade, nos direitos humanos. O tema de hoje é Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para tanto, foi convidado, para nossa satisfação, para a alegria aqui do Damásio Educacional, da Faculdade Damásio, aqueceu de pronto o nosso convite, e desde já eu lhes apresento, já está conosco o nosso palestrante de hoje, Dr. Martim de Almeida Sampaio. Olá, Dr. Martim. Olá, Zaquim. Gostaria de falar, olá, o pessoal que está nos acompanhando nessa jornada. Gostaria de falar da minha alegria de estar aqui novamente, hoje online, já estive presente com você, hoje estou online, e a alegria de estar participando desse espaço aqui do Damásio e falar um tema que eu acho que vem ganhando relevância nos últimos anos e pode ser bastante útil para o estudante de direito, para o acadêmico, também para o advogado. Hoje, conhecer direitos humanos passou a ser uma pauta fundamental na formação de cada cada operador do direito. Sem dúvida alguma, esta temática voltada para os direitos humanos é de suma importância o conhecimento e o conhecimento em profundidade. O nosso palestrante de hoje, o Dr. Martim de Almeida Sampaio, ele é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é advogado, conselheiro da OAB de São Paulo, da Seccional Paulista, da Ordem dos Advogados do Brasil, por 4 gestões, de 2007 a 2018. Foi diretor adjunto de Direitos Humanos da OAB de São Paulo por 9 anos. É membro do Conselho Consultivo da Câmara Brasileira do Livro. Professor e palestrante, inclusive, me permitam dizer, palestrante obrigatório em toda e qualquer conferência que trate da temática de direitos humanos, que trate da temática de direitos humanos. Uma alegria, satisfação nossa aqui do Damásio Educacional. Este é mais um momento histórico do Damásio Educacional, receber um palestrante de renome, nosso querido Dr. Martim de Almeida Sampaio, ao qual eu passo a palavra em definitivo aí para a sua apresentação. Muito obrigado, Zaquim, pelas suas palavras. Eu levo em conta um pouco e peço ao pessoal de casa desculpas, porque o Zaquim é um amigo e ele exagera nas qualificações dos amigos. A minha principal credencial aqui é ser amigo do Zaquim, isso já basta para mim, já é tudo. E hoje a gente vai falar um tema de grande relevância. É um tema que vem circulando pelo mundo já faz algum tempo, eu diria desde a Revolução norte-americana, ou até mesmo antes, e vem ganhando relevo. Mas hoje eu tomei a decisão, ao pessoal de casa, comunicando, eu tomei a decisão de não fazer a historicidade dos direitos humanos. Isso porque tomaria muito tempo da aula e só isso seria objeto de 1 ou 2 aulas. Eu vou assumir algumas coisas, algumas presunções, algumas premissas nesse momento e dizer elas, quais são. A primeira premissa, o que eu vou assumir, é que todos conheçam a historicidade dos direitos humanos. A segunda premissa que eu vou assumir aqui é que o tempo que eu vou começar a discutir, vou fazer um corte metodológico e assumir que o nosso cronograma ocorre a partir de 1945, a década de 1940 em diante. E há uma razão para tal. Se nós recordarmos, o mundo enfrentou 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 1918, terminando com a Alemanha e seus aliados derrotados. Surgiu um novo mundo daquela guerra e surgiu uma paz profundamente injusta. Aquela paz profundamente injusta que foi tratada de Versalhes acabou por resultar, entre outras contradições no plano internacional, na formação ou na eclosão dos eventos que ficaram conhecidos
como a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial também, no campo do direito, é bastante estudado, no campo de direitos humanos, muito mais, porque se não se pode falar em direitos humanos se não se falar, por exemplo, do Tribunal de Nuremberg. Mas eu vou afastar a questão do Tribunal de Nuremberg um pouco, vou deixar um pouco de lado, embora seja muito importante, e vou me concentrar basicamente no término da guerra. Terminada a guerra, foram criados alguns e aberto os livros, abertos os campos de concentração há 76 anos atrás, em Auschwitz, o mundo se deparou com um horror muito grande. É uma estimativa, não é um número verdadeiro esse, mas aproximadamente 70 milhões de seres humanos pereceram na guerra, nos campos de guerra. O Brasil tomou parte dessa guerra. Enviou tropas para o cenário europeu. E teve consequências na história do Brasil muito grandes, como foi, por exemplo, a redemocratização do país. Mas, além disso, é importante, muito importante mencionar que os campos de concentração representaram a indústria da morte. E era um fato, até então, desconhecido do grande público, os serviços de inteligência conheciam, sabiam, tinham informações, mas não se imaginava, na verdade, por falta de acesso, e era um outro mundo de comunicações, o que foi aquele horror. Aproximadamente 7 milhões de pessoas ou mais pereceram nessa indústria da morte. Era necessário os governos do mundo darem uma resposta a esse tipo de coisa. E o que foi feito? Foram criados, foram pensados instrumentos para a manutenção da paz mundial. O primeiro instrumento para a manutenção da paz mundial foi a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, que cuidaria da paz. A ONU existe até hoje e, com certeza absoluta, ela jogou e joga um grande papel de manutenção do sistema multilateral de paz. O segundo organismo criado foi um organismo criado para cuidar da moeda mundial, o Banco Mundial. É um banco responsável pelas grandes finanças, pelo equilíbrio da moeda, com medidas anti-inflacionárias. E também foi criado o Fundo Monetário Internacional, que cuida das finanças mundiais. Então, vocês devem ter ouvido falar várias vezes, nos jornais, na TV, ou por pesquisa própria, no Fundo Monetário, no FMI. Um quarto instrumento de garantia da paz foi uma organização que visasse cuidar do comércio. Mas porque quanto maior o comércio, as pessoas imaginavam, John Keynes foi o arquiteto dessa estrutura, imaginou, maior seriam as chances da paz. Bom, John Keynes, ele bolou o que veio a ser a Organização Mundial do Comércio, mas demorou uns 30, 40 anos, foi implementado na década de 90 isso, ou seja, passaram quase 50 anos da Segunda Guerra Mundial. Bom, em dezembro de 1948, foi editado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que criou um grande impacto na humanidade. Vários países adotaram essa legislação, traduziram para o seu ordenamento interno, e começou a se fazer um discurso em prol dos direitos humanos, a positivação dos direitos humanos. Antes era uma coisa, vamos dizer, no campo do direito, meramente principiológica, mas ele ganha uma dimensão, uma estrutura, a partir dessa Declaração Universal. Outro fato histórico importante que aconteceu e teve reflexo no Brasil e na América Latina como um todo, foi a criação do mundo multilateral. De um lado, nós tínhamos a Comunidade Socialista Internacional, a União Soviética, que carregou grande parte do fardo da guerra, 70%. Ela ingressa nos países, e outros países adotam a via do socialismo. Então, ela forma uma comunidade socialista, com a China, com a Polônia, com a Bulgária, com a Romênia e outros países, Iugoslávia e outros países formam uma comunidade. No campo de cá, ficam as grandes democracias lideradas pelos Estados Unidos. No que diz respeito ao continente latino-americano, nós temos a formação da Organização dos Estados Americanos. Foi uma conferência internacional realizada em Bogotá, em 1948, com a participação de 21 estados, que adotou a Carta da Organização dos Estados Americanos. Foi o embrião do que é hoje a OEA. Na verdade, alguns até reivindicam, de uma forma um pouco romântica, eu diria, que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, aconteceu a partir de Simão Bolívar, em 1800 e pouco. Ele fez uma reunião, um encontro das Américas. Mas isso era um outro contexto, era a luta pela libertação colonial, tinha um outro aspecto. O fundamento da criação da OEA, naquele momento, em 48, foi a luta contra o comunismo.
O mundo estava assustado, as democracias estavam assustadas com a possibilidade do mundo se tornar um mundo comunista. Então, acabaram criando um mecanismo de defesa. Então, foi a OEA que coordenava defesa, assistência mútua. Era um tratado que tinha nitidamente uma característica militar. Mais adiante, e isso vai tomando caminho. E a Europa, nesse mundo multilateral também é importante, ela cria uma terceira via, é um capitalismo com direitos sociais, que foi a social-democracia. Foram os 30 anos gloriosos, que nas palavras de Jean Forestier, que foi feito na Alemanha, foi feito na França, na Noruega e alguns estados subsistem, onde houve uma implantação dos direitos humanos no campo econômico e social. Os direitos humanos vão tomando uma dimensão maior, uma força maior, e no nosso caso, que a gente estava estudando aqui, em 1953, foi criado o embrião que viria a ser a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que começa a operar efetivamente em 1960. Apenas em 1969 é que é extraído a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que elenca os direitos humanos. Outra premissa que eu acabei não falando, e foi de propósito, eu estava aguardando chegar, que eu vou assumir, eu não vou discutir o que são direitos humanos ou as categorias de direitos humanos. Existe um professor tcheco que criou uma metodologia de análise dos direitos humanos, uma classificação dos direitos humanos como se de gerações, primeira, segunda, terceira, quarta geração, como os direitos humanos fossem geracionais. Isso foi muito combatido, passaram a discutir em termos de dimensões de direito humano, porque a geração dá uma ideia que uma sucede à outra, e começou a se discutir em termos de dimensão, primeira dimensão, segunda dimensão de direitos humanos. Mas, em 1990, houve o Tratado de Viena, que declarou que os direitos humanos são interdependentes, interrelacionados e universais. Então, acabou um pouco também com essa ideia de dimensão. Eu prefiro adotar um pouco a visão de que tem a Corte Interamericana, que ela não trabalha nem com dimensão, nem com geração, mas ela trabalha com secretarias temáticas. Direito das mulheres, direitos dos indígenas, direitos de minorias, direitos LGBT, enfim, toda a gama de direitos ambientais, toda a gama de direitos que se trabalha, eu acho que fica uma coisa um pouco mais clara. Pode ser um pouco mais trabalhoso, todavia é mais claro para a gente estudar. A Convenção de Direitos Humanos, adotada em 1969, ela não cria efeitos imediatos na América Latina. É bom lembrar que, naquele momento, na década de 1960, os países latino-americanos estavam afligidos, acometidos por governos, por um ciclo de autoritarismo, governos militares. No Brasil, houve o golpe de 1964, a Argentina, em 73, um pouco mais, 74, 75, também sofre um golpe militar, embora houvesse, naquele período, muita conturbação. O Chile, em 1973, Pinochet assume o Chile. No Uruguai, em 1972, 73, também tem um golpe militar. Peru, Bolívia, uma sucessão de golpes, e pela América Latina toda. Então, essa declaração ela não foi efetivamente, de logo, embora subscrita pelo país, embora representando o pensamento da OEA, ela não foi de imediato implementada. Ao retorno da democracia, o Brasil retorna em 1985, a um colégio eleitoral que elege Tancredo Neves pela eleição indireta. Tancredo Neves falece antes de assumir, em seu lugar, seu vice-presidente, José Sarney, assume. E foram os anos Sarney. Os anos Sarney, a grande conquista, talvez, que a gente possa identificar no governo Sarney, é o fato de ele ter convocado o Congresso Constituinte e otorgado a Carta Magna de 1988. Após Itamar Franco, vem as eleições diretas, elege-se Collor. Collor sofreu um processo de impeachment, o seu vice assume, e aí o Brasil, a partir de 92, no governo de Fernando Henrique, que era ministro da Economia, que tem vivido a presidente, o Brasil subscreve, finalmente, o Tratado da São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e, efetivamente, o Brasil passa a adotar a jurisdição da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse foi o quadro, e aqui nós chegamos. Chegamos, mas no final da década de 1990,
a Corte Interamericana, ou as decisões da Corte Interamericana, embora já desde 1982 já houvesse alguns casos julgados, ela não tinha força aqui no Brasil. E nós tivemos um caso, vamos dizer, um caso inaugural, que foi por volta de 2006, que foi Maria da Penha, que causa um grande impacto. E é isso hoje que eu quero propor e estudar com vocês depois desse quadro. Nós temos uma comissão, nós temos uma corte, nós temos decisão, nós temos o Brasil obrigado a cumprir, porque é membro da corte da OEA, é membro da comissão. E como é que fica isso, né? Como é que se reproduz isso? Muito bem. Vamos examinar isso. A partir desse momento, a gente começa a caminhar para examinar isso, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, a comissão, existe uma diferença entre a comissão e a corte. A comissão fica sediada em Washington, nos Estados Unidos, próximo à Casa Branca, algumas quadras da Casa Branca, e a Corte Interamericana fica sediada na Costa Rica. Se alguém, como ingressar na corte, por que ingressar? O que é a corte? O que é o Tratado de São José da Costa Rica e como isso funciona? Funciona da seguinte forma: qualquer pessoa da América Latina que tiver notícia ou for vítima de uma violação dos direitos humanos pode apresentar uma queixa perante a Comissão Interamericana. A comissão é um órgão de admissibilidade. Você não pode ingressar diretamente na corte. O primeiro órgão, vamos chamar de instância, só para dar um nome, que não está muito correto, é a Comissão Interamericana. Você prepara, de acordo com o regulamento, você tem que preparar uma petição reclamando direito. E que direito você pode reclamar? Bom, basicamente, como eu já disse, você pode reclamar perante a comissão direitos humanos, que determinada pessoa, determinado grupos de pessoas teve seus direitos humanos violados pelo Estado. Então, basicamente, é isso. Então, você faz uma petição e há alguns requisitos para você elaborar essa petição. Primeira petição, que o objeto verse sobre direitos humanos violados. Ponto. Segundo, que a segunda e tão importante regra que a pessoa ou o grupo de pessoas que tiveram seus direitos humanos violados tenham esgotados todos os recursos internos. O que quer dizer o seguinte: se eu sofrer uma violação dos meus direitos humanos, e quando a gente for dar uma olhada rápida, no caso Maria da Penha, a gente vai verificar isso, que ela ingressou com todas as instâncias e o Estado se omitiu, ela esgotou todos os recursos internos e o Estado omitiu. Então, a primeira regra, esgotamento dos recursos internos. Essa é a primeira regra que você tem que observar. A segunda regra que você tem que observar, que é uma regra alternativa, que você pode entrar na justiça, em todos os estados que são signatários, e essa justiça efetivamente pode demorar. Você não esgotou. Então, é o segundo argumento da demora excessiva. Então, se durante um prazo, e não há, fala qual é a demora excessiva, não há um prazo regulamentar. Mas se você conseguir provar de uma forma ou de outra que esse prazo regulamentar, esse prazo que você está na justiça pleiteando a reparação do seu direito, não foi suficiente, aí sim você pode, que já se delonga pelo tempo, se perde pelo tempo sem uma solução, aí sim você pode, com certeza absoluta, ingressar na Corte Interamericana. Então, nós falamos dessa violação de direitos humanos, esgotamento do recurso interno ou demora excessiva. Basicamente é isso. Mas vamos seguir, não é só isso também. Como se preparar uma petição? Bom, primeira coisa é assim, você tem que pegar o regulamento da Corte Interamericana e observar os requisitos fundamentais. Não é necessário que aquela pessoa que represente seja representada por um advogado. Não. Ela pode ser uma pessoa leiga, ela pode, em nome próprio, no terceiro, pode representar. Com um advogado vai ficar muito mais fácil. Mas uma coisa que eu dou um alerta também para vocês logo de cara é o seguinte: não pensem em termos de direito, não pensem como vocês advogam no Brasil, como nós advogamos no Brasil, porque é um direito consuetudinário baseado em decisões. Então, a pesquisa é uma pesquisa diferente. Hoje, no Brasil, que vige o sistema germânico-romano, nós estudamos a lei, verificamos se o fato se enquadra na lei ou se houve uma violação dessa lei. Aí nós pedimos a aplicação e redigimos uma petição com jurisprudência, decisão, doutrina, lá é um pouco diferente. Na verdade, a opção,
através de site eletrônico, que a pessoa, ou aquela que você presente, tudo mais, preencha uma folha indicando o nome, o seu nome, dando todas as indicações, se você quer se manter anônimo ou não, se você e o direito violado, a data, tudo mais, as providências foram tomadas para verificar aquelas duas regrinhas, do demora excessiva ou do recurso esgotado, e você não é necessário que você fundamente circunstancie. Esqueça, não é necessário. Mas aí você entra para a chamada revisão inicial, que é de acordo com o artigo 26, que a Comissão Interamericana verifica se você tem condição para considerar admissível sua petição, se ela se encontra em termos. Aí, nesse momento, surgiu uma questão bastante interessante. Em geral, a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana, dá preferência para o chamado litígio estratégico. O que é o litígio estratégico? O litígio estratégico é um litígio, uma causa que atinge um número indeterminado de pessoas. A decisão tem um reflexo não só para aquela pessoa, mas como também para o grupo. Pegando o caso Maria da Penha, é tipicamente um litígio estratégico. Por quê? Porque ela foi uma senhora vítima de violência doméstica. A violência doméstica, como todos nós sabemos, é um problema endêmico. Existe uma cultura disso, de violência doméstica contra as mulheres, não só no Brasil, como em outros países. A decisão tirada, no caso dela, serviu, inclusive, para redigir uma legislação, criar delegacias de mulher, enfim, avançar nessa pauta, cada vez mais, avançar nessa pauta contra a violência doméstica. É uma decisão importante, não diz respeito só a ela, diz respeito a ela, mas como também a todas as mulheres, e serve de paradigma para outros países. Então, sempre tenha em mente o seguinte, quando você ingressar na Corte Interamericana, ver se seu litígio, esse litígio que você está ingressando, é um litígio individual, um caso específico, você pode, não, nada óbvio, você é um litígio estratégico. Se for um litígio estratégico, sua chance se ampliam muito mais de seu caso ser apreciado mais rapidamente. Não existe uma regra dizendo isso, mas o que a gente observa na prática, que os casos onde configuram um litígio estratégico podem atingir uma comunidade indeterminada de pessoas, esse caso tem mais possibilidade de avançar rapidamente do que os demais casos, né? Os requisitos para a consideração da petição, como eu já disse, está no artigo 28, é o nome, a nacionalidade, a assinatura do denunciante, para ele ser responsável pelo que ele está falando, a descrição do fato e as providências tomadas até então. Então, basicamente, é isso que você pode fazer diretamente no site. Aí nós entramos no artigo 29 do regulamento, que fala sobre a tramitação inicial. A tramitação inicial é o seguinte, recebe a petição, eles verificam se a petição está de acordo, se ela está excessiva, se precisa de algum esclarecimento ou não precisa de esclarecimento. Importante, a língua de redação. São 3 as línguas admitidas. O português, o inglês e o espanhol. São as línguas faladas no continente como um todo, e francês, em algum caso ligado ao Suriname, que é a ex-Guiana francesa, a Guiana francesa que está ali, que pode ser, mas é muito residual esse problema. A tramitação inicial verifica isso, e se for necessário, e acaba acontecendo, é como se fosse uma emenda à petição inicial. Você faz uma emenda à petição inicial, fornece mais informações, eles mandam uma carta, a correspondência toda trocada com a comissão através de um site, através de e-mail, eles mandam um e-mail, você entra no site deles com uma senha e verifica, e aí vem os requisitos que eles estão te pedindo, um esclarecimento do Estado brasileiro, mas sempre o acusado, sempre quem figura no outro polo é o Estado. Por omissão, por não ter feito, por demora excessiva, por ter sido omitido, enfim. Bom, feito esse procedimento inicial, verificado se a petição está conforme, se há necessidade de emenda, nós passamos para o artigo 36 desse regulamento, que diz respeito à decisão sobre a admissibilidade. Ela começa a verificar se aquele caso específico pode ser objeto ou não de ser admitido para ser discutido perante a Corte. Porque, a este momento, o Estado brasileiro já forneceu informações,
a parte já forneceu informação, eles enviam uma carta te certificando, um e-mail certificando você sobre isso, a parte sobre isso, indagando duas coisas basicamente, né? E dando primeiro um prazo de 4 meses a você, extensível 6 meses, e também depois para o Estado brasileiro, ou o Estado que você esteja, 4 a 6 meses. O que eles indagam basicamente? Primeiro, se há algum documento, alguma prova que você queira produzir naquele momento que seja relevante. Segundo, se você gostaria de tentar uma audiência de conciliação. Você pode dizer, eu não tenho nada para complementar, eu já disse tudo que eu tinha que dizer, e não quero uma solução amistosa, uma conciliação, uma mediação. Isso no seu caso, mas você deve responder por escrito essa informação. E aí é aberto vistas para o Estado brasileiro, para a mesma coisa. Se ele pretende publicar algo mais, se ele pretende dizer algo mais do que já foi dito, e se ele pretende uma solução amistosa para aquele caso. No caso do Estado não se manifestar, e no caso da Maria da Penha não se manifestou, presume-se nesse momento que os fatos inicialmente articulados são verdadeiros. Há uma presunção de veracidade no que você escreveu. Aí nós vamos para o procedimento de mérito, ainda dentro da comissão. Nós não estamos decidindo o mérito da questão, estamos decidindo o procedimento de mérito na questão. Ela examina e dá um veredito inicial. Esse veredito inicial faz constar no relatório da Organização dos Estados Americanos, que fulano, sempre uma sigla, com os nomes, se for pessoas, eles geralmente dão casos, dão nomes diferentes, mais para proteger as vítimas, né, que querem sigilo. Eles perguntam se eles fazem isso e enviam comunica à Assembleia Geral Extraordinária da OEA. E aí nós chegamos no segundo passo, que nós iremos para a Corte Interamericana. Bom, vamos examinar, isso eu falei basicamente, falei muito rapidamente, sobre a teoria e o caminho processual, que é um processo, no fundo, é um processo sobre um litígio estratégico. Agora, vamos pegar um litígio estratégico que nós conhecemos bastante bem, para nós, o povo brasileiro, as pessoas, que é o litígio Maria da Penha. Em 20 de agosto de 1998, quanto tempo foi? A Maria da Penha entra, na verdade não foi ela, foi o CEGIL e o CLADEM, que são organizações não governamentais, ONGs, apresentaram uma reclamação do Estado brasileiro e se omitiu no caso de uma mulher que sofreu toda a série toda a forma de violência, mas inclusive tentativa de homicídio, e reclamou em todas as instâncias, interpôs recurso, ações, tomou todas as providências necessárias, e o Estado brasileiro simplesmente virou as costas a ela. Muito bem. O CLADEM e o CEGIL, com base ao Pacto São José da Costa Rica, a Convenção de Belém do Pará, o CVM, Convenção contra a Violência contra a Mulher, ingressaram e apresentaram a denúncia ao Estado brasileiro, que o Estado brasileiro foi denunciado por tolerância, por não ter tomado, por mais de 15 anos, as medidas necessárias para conter a violência doméstica e proteger essa pessoa. Na verdade, a situação de Maria da Penha se repetia e se repete até hoje, a gente pode ver pelo noticiário, em vários lares brasileiros, infelizmente. Aí houve a tramitação, houve o complemento de informações, o Estado brasileiro ignorou, isso que é impressionante, veja só o patriarcado brasileiro, ignorou uma denúncia daquela gravidade, não só ignorou no Brasil, como ignorou na Comissão Interamericana, não tomou providência nenhuma. Instado a apresentar sua contestação, a informações complementares, ou mesmo até no período de tramitação de mérito, aonde ele deveria responder se havia interesse ou documentos apresentados, simplesmente ele não apresentou contestação, não disse nada, ignorou. Então, assim, no relatório da organização, da Organização Interamericana, foi denunciado, na Assembleia Geral foi denunciado, os requisitos de admissibilidade da petição estavam preenchidos, como esgotamento dos recursos de jurisdição interna, e também a conclusão sobre competência e admissibilidade. Uma coisa que é importante dizer nesse momento
é o seguinte, uma das alegações, o Estado brasileiro não fez mais isso, hoje em dia ele responde porque viu o tremendo erro que ele cometeu, que ele poderia, pelo menos, ter apresentado uma defesa um pouco melhor, né? Ou apresentar uma defesa, né? Uma coisa é a seguinte, uma das alegações sempre contínuas do Estado brasileiro, que a Corte Interamericana não é uma quarta instância. E, de fato, é verdade, não é uma quarta instância. Não é porque você perdeu aqui, você recorre. Não é uma instância superior à instância nacional, não. É que os recursos internos foram esgotados e você não viu seu direito reparado. A violência foi grande, você faz prova disso, né? Porque, de acordo com a decisão que houve no caso Gomes Lund, a Comissão Interamericana entende, no que diz respeito aos direitos humanos, ela ser um órgão superior, ser a Constituição da Constituição no que diz respeito aos direitos humanos. É interessante isso. Então, quando a Corte Interamericana diz que a lei da anistia no Brasil está contra os princípios fundamentais dos direitos humanos, e o STF vem dizer que não, que prescreveu tudo mais, e a Corte diz que não, se o Brasil for cumprir a Constituição, for cumprir os acordos internacionais, os compromissos internacionais, a lei da anistia não está prescrita, por exemplo. Então, a última palavra em direitos humanos sobre o tratado sobre direitos humanos é da Corte Interamericana. Se ela disser que aquele direito foi violado, e a ela cabe razão, a não ser que o Brasil se retire da comissão, certo? Muito bem. A Comissão Interamericana, ela julgou, foi para a Corte. Na Corte houve julgamento de mérito, aí na Costa Rica, houve julgamento de mérito sobre o caso Maria da Penha, esse caso bastante rumoroso, e condenou o governo brasileiro. Condenou uma série de coisas que a gente vai falar um pouco aqui. A primeira recomendação, uma recomendação, porque a gente não pode esquecer o seguinte, as decisões da Corte não têm caráter executivo, como uma sentença judicial, elas têm caráter diplomático, de soft power, né? Ou você cumpre ou você está fora do sistema internacional, você vira um pária no sistema internacional. Então, a primeira recomendação, no caso da Maria da Penha que nós temos, foi completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio, que no caso foi o marido da Maria da Penha. Ou seja, a Corte recomendou o marido dela ser processado imediatamente pelas violências que ele cometeu durante aqueles anos todos e, por último, a tentativa de homicídio. Também houve a recomendação de proceder uma investigação rápida, precisa e profunda acerca dos responsáveis pela demora processual, no sentido de ter feito daquele processo dela ter se perdido na burocracia brasileira. Também determinou o processamento civil daquela pessoa que agrediu Maria da Penha para ter a justa reparação e indenização. No Estado brasileiro, a processar, utilizar os meios coercitivos à disposição dele, que tem justiça, para condenar rapidamente aquela pessoa e reparar o malefício ocasionado. Mas também, isso foi, vamos dizer, na esfera, digamos, pessoal da dona Maria da Penha. Na esfera, aí nós vamos entrar num campo um pouco maior, saindo da esfera pessoal, mas para o campo, vamos dizer, da sociedade, o campo político, foi determinar algumas medidas. A primeira medida foi a medida de capacitação e sensibilização dos profissionais judiciais e policiais especializados para que compreendesse a importância de não tolerar violência doméstica. Uma das grandes reclamações que até os dias presentes posso dizer, porque eu recebi por várias vezes na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, da qual eu fui diretor junto por 9 anos, foi a mulher chega numa delegacia, vítima de uma violência, recebida por um homem truculento, que não está disposto a escutá-la e ignora solenemente isso. Isso é uma reclamação que existe até o dia de hoje. Se existe no dia de hoje, é um grande reclamo da sociedade quanto a isso, imagine em 1990, 1980, 1990, que simplesmente ignorava. Em 1980, o Doca Street, ainda nós temos aquele famoso julgamento, no caso do Doca Street e a Pantera de Minas,
que foi onde se alegou a legítima defesa da honra. Um homem assassinava a mulher e saía absolvido do tribunal de júri, porque, segundo ele, sua honra foi ofendida, ele defendeu, matou a mulher em legítima defesa de sua própria honra. Isso existiu no Brasil até poucos anos atrás, se a gente considerar um tempo histórico. Outra medida, outra recomendação que houve foi simplificar os procedimentos judiciais e penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual sem afetar os direitos e garantir o devido processo. Ou seja, que fosse elaborada uma legislação de aprimoramento. Eu tenho uma experiência nisso, eu defendi algumas mulheres na vara especializada, entrei com reclamação com a lei da Maria da Penha, e realmente foi bastante satisfatório aqui em São Paulo o atendimento, em todas as vezes que eu me socorri do Poder Judiciário, foram atendidas por escrivãs mulheres, por juíza mulher, e transcorreu as audiências com muita severidade, com muita tranquilidade, e elas foram firmes e as mulheres se sentiram acolhidas, né? Isso faz parte dessa decisão aí. Também recomendou estabelecimento de formas alternativas às formas judiciais para a efetiva solução de conflito. Isso cai um pouco no terreno da subjetividade, alguns tribunais de justiça implementaram algumas medidas, outras experiências, enfim. Recomendou multiplicar o número de delegacias de delegacias policiais especializadas na temática da mulher. Para quê? Para ter uma investigação mais específica e tudo mais, né? E também incluir nos planos pedagógicos, incluir nos respectivos planos pedagógicos, as disciplinas que compreendam o Pacto de São José da Costa Rica e, principalmente, a Convenção de Belém do Pará contra as vítimas, contra a violência contra as mulheres. Desculpa. Enfim, a força executiva dessa decisão mudou o rosto e as relações do Estado brasileiro. Hoje, toda moça, toda mulher conhece muito bem o que é a lei da Maria da Penha. Pode não conhecer a estrutura legal, pode não conhecer os direitos e deveres ali constantes, os mecanismos processuais, mas com certeza absoluta, essa mulher já ouviu falar que existe uma lei que protege ela contra a violência. E utiliza-se isso, cada vez mais se utiliza. Nós vivemos hoje no mundo na terceira ou quarta onda do movimento feminista. Diz que a primeira foram aquelas mulheres que reivindicavam voto nos Estados Unidos, chamado pejorativamente de sufragetes. A segunda onda ocorreu nos anos 1970, com Betty Friedan, um grande expoente. A terceira onda ocorreu pouco depois, e hoje nós estamos vivendo a quarta onda, terceira ou quarta onda. Há uma discussão dentro do movimento feminista, não sou a pessoa mais autorizada, até porque não milito nesse movimento, mas hoje existe uma grande discussão do alargamento desses espaços institucionais de participação das mulheres na vida política, econômica e social do país. Existe um projeto perante o Congresso Nacional, por exemplo, que reivindica a igualdade salarial entre os gêneros. Isso tudo é fruto de uma luta que veio sendo construída, e a Lei Maria da Penha, com certeza absoluta, esse julgamento que eu acabei, de uma forma bastante sumária, reproduzir para vocês, esse julgamento, com certeza, contribuiu bastante. Mas não é só isso que existe, não. Eu peguei esse julgamento, nós fizemos uma análise bastante rápida, bastante perfunctória sobre esse tema, mas existem outros julgamentos de igual importância. Um julgamento de igual e grande importância que houve foi o caso Gomes Lund, ou a guerrilha do Araguaia. Vocês devem lembrar que, de 1972 a 1974, ocorreu no Pico do Papagaio, chamada região do Araguaia, hoje o estado do Tocantins, ali na ponta, onde era o antigo Goiás, uma guerrilha promovida pelo Partido Comunista do Brasil, onde 60 guerrilheiros morreram, tiveram seus corpos queimados, desaparecidos, fatos que nunca foram esclarecidos. As famílias reivindicaram, entraram contra o Estado brasileiro e ficou paralisado, embora tenham tido ganho de causa, as primeiras instâncias dos tribunais respectivos. Dos tribunais superiores, nas instâncias superiores, esse caso ficou adormecido. Um conjunto de organizações não governamentais estudou esse caso, preparou durante um ano e tanto esse chamado litígio estratégico, de
pessoas, ouviu depoimentos, colheu provas, enfim, preparou uma petição bastante sólida e percorreu esse longo caminho que a comissão, dentro da comissão e dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse longo caminho acabou resultando na condenação do Estado brasileiro em vários itens e que resultou, entre tantas outras coisas, na chamada Comissão da Verdade. Foi algo, confesso a vocês, até eu mesmo, que naquele momento não compreendia muito bem, não conhecia, era uma entidade um pouco desconhecida, e hoje é uma coisa bastante familiar para todos nós, o papel da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ingressou no país e apurou e cumpriu uma das etapas, não toda etapa, ainda falta uma etapa a ser cumprida, mas, enfim, levantou, porque o direito à verdade, a memória e a justiça. A reparação, memória, verdade e justiça. São os 4. A reparação já houve. As comissões de anistia acabaram indenizando pessoas que foram vítimas da ditadura, sejam comissões estaduais, sejam comissões nacionais. A reparação foi feita, foram preparadas indenizações. A verdade, a reparação, a memória. Então, foi discutido no seio dessa Comissão da Verdade o direito à memória, ser lembrado. Então, foi resgatado, pessoas foram depor, fatos foram esclarecidos, e muita coisa veio à tona que não se sabia, não se conhecia daquele período. A verdade, memória, justiça, reparação, a verdade. A verdade também foi reestabelecida. Se a gente fala em memória, se a gente apura a memória, a gente apura a verdade. Então, foi feito, a verdade foi restabelecida. E muitas pessoas, de forma, vamos dizer, que não compreenderam o mecanismo, falam, não, a Comissão da Verdade tem que ouvir os dois lados. Mas o outro lado já tinha sido ouvido-se durante 30, 40 anos a versão apresentada pelos livros oficiais, a versão apresentada pelo governo, pelo Estado brasileiro, não é o governo específico, mas o Estado, quem é o responsável não é o governo de justiça, é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tinha apresentado que pessoas desapareceram, mas, enfim, que morreram, suicidaram, aquela história meio que ninguém nunca acreditou, mas, enfim, que não havia tortura, que a tortura que houve naquele período, por exemplo, foi uma tortura esporádica de alguns maus funcionários públicos. Na verdade, o que ocorreu foi execuções extrajudiciais ordenadas pelo Estado brasileiro. A tortura foi um método de inquisição, de demolição e destruição da oposição, porque não foram só torturadas as pessoas que pegaram armas na mão, foram torturadas uma gama de oposicionistas. Não foram só os comunistas que foram torturados, principalmente eles foram torturados e assassinados, mas como também democratas de todas as... Bastava você ser oposicionista. Rubens Paiva, que é um caso emblemático na Comissão da Verdade, na luta pela democracia, na luta contra a ditadura, ele era um homem filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Nunca foi, jamais foi, um comunista. Ele era uma pessoa progressista, simplesmente uma pessoa um democrata, de centro-esquerda, que queria o progresso do país, tudo mais. E ele lutou, como várias pessoas, lutou de forma pacífica, organizada, política, contra a ditadura. E foi vítima dela, foi assassinado, seu corpo, sua família aguarda o retorno do seu corpo até hoje, a justificativa disso até hoje. Então, a Comissão da Verdade teve isso. A última etapa, que era a etapa da justiça, levar os responsáveis por torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados aos tribunais, isso não ocorreu. Periodicamente, a Comissão Interamericana faz visitas aos países ou faz relatorias verificando se as decisões foram cumpridas e reclamando providências do governo brasileiro para que as cumpra. Então, atualmente, existe esse caso, Maria da Penha, já teve comissões temáticas para verificar a implantação das medidas. O primeiro caso que foi julgado no Brasil contra o Estado brasileiro foi de Ximenes Lopes, um portador de necessidade especial que morreu por maus cuidados dentro de uma unidade pública de saúde. Ele era uma pessoa que tinha um conjunto de dificuldades, que ele não se locomovia, que uma pessoa que estava... Ele não recebeu o tratamento devido e acabou falecendo. Né? Então, hoje, por exemplo, eu falo hoje, na data de hoje, eu vi que aquelas decisões foi denunciado para a Corte, para a Comissão, depois para a Corte, e a Corte acabou
dando um ganho de causa para aquele grupo, e hoje estão verificando se as medidas sugeridas quase 20 anos atrás foram implementadas no Brasil. Já estou me aproximando do final, vou chegar ao final da nossa palestra dizendo que o papel da comissão não se limita exclusivamente a ser um recebedor de denúncia. Não, tem um papel proativo muito grande. Ele frequentemente, os órgãos da comissão, os órgãos temáticos, viajam pelos países recolhendo informações sobre o Estado. Então, houve um momento que vieram ao Brasil verificar as condições carcerárias pelo conjunto de denúncia que vinham recebendo. Também, eles, a cada 2, 3 meses, eles têm reuniões que qualquer um de nós pode se inscrever para participar, levanta um tema, são opiniões consultivas, o grupo de pessoas levanta um determinado tema e solicita e requer à Comissão Interamericana uma opinião consultiva sobre aquele tema. Então, o que se está fazendo muito no momento atual, o grande foco da Comissão Interamericana, dos órgãos de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos, tem sido a questão da Covid e as minorias, Covid e as parcelas socialmente mais frágeis, como, por exemplo, as populações vulneráveis, de baixa renda, no caso do Brasil, são os pretos, pobres, periféricos, em geral. Então, a Covid acaba atingindo mais esse setor do que outros setores que têm condições de se organizar, se proteger, ter mais acesso à saúde, informação, não toma transporte público, evita esse tipo de aglomeração, estão menos expostas a isso. Então, não só no Brasil, como toda a América Latina, então ela tem feito um acompanhamento bastante rigoroso, com recomendações pontuais sobre as populações indígenas. Tem um trabalho muito grande sobre a questão da violência contra os LGBTs, que hoje é uma grande conquista da luta de gênero. Enfim, tem feito um grande papel de defesa dos direitos humanos nas Américas e tem incomodado muito o governo. Tem incomodado muitos dos governos. Os governos têm se sentido bastante incomodados com isso, com o papel, inclusive buscando restringir o raio de ação, cortando orçamento. Mas, enfim, essa luta dos direitos humanos, ela implica nisso, saber que a regra do jogo é essa, quando você luta contra um Estado, você tem um inimigo poderoso com várias armas na sua frente, e você luta. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês, mencionando que a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana, é um órgão eficaz de defesa dos direitos humanos nas Américas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Martim de Almeida Sampaio, por esta palestra abordando, portanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, elucidando, trazendo de forma pontual, de forma didática, realmente para o nosso aluno do curso de Direito aqui do Damásio, para o nosso aluno do curso de pós-graduação, para os nossos alunos de concursos públicos também, dos cursos preparatórios, alunos de cursos de direito do país inteiro, advogados também, trazendo para toda a comunidade jurídica, né, este importante tema relacionado, né, aos direitos humanos, que é exatamente aí a Corte Interamericana. A nossa satisfação, a nossa alegria, né, inteiro conosco nessa oportunidade, e que seguramente, né, teremos aí outros eventos, outras oportunidades de ouvi-lo aqui nas nossas aulas especiais. Devolvo a palavra ao nosso convidado, Dr. Martim de Almeida Sampaio, para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço, eu vou encerrando por aqui, agradecendo a possibilidade de ter tido esse diálogo. Abordamos uma pauta bastante extensa, procurei dar um panorama geral sobre o que é a Comissão, o que é a Corte Interamericana, e vou me despedindo por aqui, dizendo que hoje os direitos humanos têm uma relevância muito grande no cenário atual. O advogado, o juiz, o magistrado, o membro do Ministério Público, o delegado de polícia, o servidor público, o advogado, enfim, todos aqueles que operam no campo do direito têm obrigatoriedade de conhecer. Se alguns anos atrás, quando eu me formei, era obrigatório, eu estudei o direito pelo Código de Processo Civil, e quem me sucedeu estudou o direito pela Constituição, eu ousaria dizer o seguinte: hoje o estudo do direito passa pelo estudo dos direitos humanos. Você não ter isso é uma lacuna, uma falha na sua formação profissional. Eu acho que é um investimento profissional de grande relevância
para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Martim de Almeida Sampaio, pelas suas palavras, por essa brilhante palestra aqui para nossas aulas especiais aqui no Damásio Educacional, da Faculdade Damásio. Uma grande alegria e satisfação, né, tê-lo aqui conosco e recebê-lo. E para você que está nos assistindo, para você que está antenado aqui no canal da TV Damásio no YouTube, você sabe, direito é aqui, direito é no canal da TV Damásio. Você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Não, para tudo, vamos parar agora. Você ainda não se inscreveu no canal da TV Damásio? Eu não acredito. Inscreva-se agora. Nós vamos parar, nós vamos dar um time aqui, uma pausa, para você se inscrever no canal da TV Damásio. E mais, clica ali no sininho para você ser notificado, ser avisado de novos vídeos, novas aulas. Você gostou da nossa aula de hoje com o Dr. Martim de Almeida Sampaio? Dá um like aqui para a gente, porque isso nos incentiva, isso nos ajuda a propagarmos este vídeo aqui no canal do YouTube da TV Damásio para todas as pessoas na internet. Não esqueça, canal da TV Damásio no YouTube. O direito é aqui, você sabe, em profundidade, trazendo profissionais de experiência, renomados, trazendo o direito, portanto, naquilo que se discute na ordem do dia, né? Você sabe, eu sempre volto e repito por várias vezes, se você quer aprender direito, é no Damásio Educacional. Curso de graduação, inúmeros cursos de pós-graduação, cursos preparatórios para as carreiras jurídicas. Só o Damásio tem, portanto, né, esta enormidade de cursos, todos eles aqui para você que está nos assistindo. Advogado, advogada, você pensou em fazer um curso de pós-graduação? Venha para o Damásio. É importante ter um curso de pós-graduação para o seu aperfeiçoamento, né, para a continuidade dos seus estudos, para você se preparar melhor exatamente para o exercício da advocacia. Isso é muito importante. Uma alegria ter aqui hoje nosso palestrante, o Dr. Martim de Almeida Sampaio. Uma alegria muito grande tê-lo aqui, amigo aí de longa data, para tratar deste tema da Corte Interamericana. Mais uma vez, nosso muito obrigado, os nossos agradecimentos. Né? E também agradeço e não posso esquecer, né, de render aqui os agradecimentos aos nossos queridos profissionais que trabalham nos estúdios da TV Damásio. Hoje, esta aula que você está assistindo, né, teve a participação aqui exatamente dos estúdios da TV Damásio Rio de Janeiro, né? O pessoal lá, portanto, empenhado, atento a todas as necessidades, portanto, para uma boa transmissão. Se você está recebendo uma boa transmissão de áudio, né, uma boa transmissão, portanto, de imagem, é isso que o Damásio faz. Uma estrutura totalmente preparada para fazer chegar até você um direito de qualidade, em profundidade, da melhor forma possível. Uma grande estrutura. Aos nossos agradecimentos, portanto, aos nossos queridos profissionais que trabalham nos estúdios da TV Damásio, Rio de Janeiro. A nossa alegria em tê-los aqui conosco. A todos que dispensaram, portanto, aqui estes momentos para assistir esta aula do Dr. Martim de Almeida Sampaio, navegue ali no canal do YouTube da TV Damásio, verifique as outras aulas especiais. Nós temos temas ali de direito constitucional, de direito eleitoral, de direito notarial e registral, de direito civil, direito das sucessões. Nós temos ali também bioética e biodireito, direito penal, processo penal, ou seja, nós temos uma infinidade de aulas especiais, todas elas aqui no canal da TV Damásio, gratuitas e à disposição para o seu aperfeiçoamento, para o seu estudo. A todos, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado aqui por nos assistir e até uma próxima oportunidade. Até mais!